A Marvel surtou. Depois de uma morte inesperada no último episódio, a nova série Invasão Secreta foi para outro nível com o momento mais impactante até agora. Finalmente, a revelação do Skrull infiltrado com uma nova personagem, outra morte brutal e muito mais, que pode significar o fim do Nick Fury e até dos Vingadores. Quer entender como que essa série muda tudo sobre um novo filme do MCU? Continua nesse vídeo até o final. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Galera, depois de um bom tempo sem uma série da Marvel, Invasão Secreta chegou para dar um tom mais sério e bem diferente do que a gente está acostumado, mais parecido com o Capitão América, o Soldado Invernal, por exemplo. Simplesmente um dos melhores filmes da Marvel, né? E tava precisando mesmo, né? Porque, pelo menos para mim, desde as últimas séries que a gente teve, Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, Gavião Arqueiro, Mulher Hulk, para mim todas essas séries acabaram decepcionando bastante e não entregaram tanto o que eu gostaria. Mas eu acho que esse tempo que a gente teve desde o lançamento da Mulher Hulk no ano passado foi bom para a Marvel dar uma respirada, pelo menos no lado das séries, né? Porque a gente sabe que a fase 4 e a fase 5 já estão bem problemáticas, né? E também muito por causa dessa quantidade de projetos que o streaming da Disney, inclusive, propiciou, mas claro, também por causa desses filmes medianos que a gente tem recebido nos últimos anos e nesse ano também com Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Então, se você é fã da Marvel, tá acompanhando Invasão Secreta ou não tá acompanhando, mas quer saber se vale a pena, é nesse vídeo. Se você está me conhecendo pela primeira vez, já deixa o seu like aí embaixo, que ajuda demais o meu canal aqui no YouTube, porque se você deixa o like, o YouTube entende que você curte receber conteúdo desse canal também, ele vai te recomendar mais vezes. Então já se inscreve aqui com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso voltar semana que vem para fazer a análise dos últimos episódios. E como eu já expliquei antes, levando o contexto do MCU, a série se passa nos dias atuais, né? Depois do blip que a gente teve lá em Guerra Infinita, o salto temporal do Ultimato. Então, depois de todos esses acontecimentos, os últimos anos que a gente teve no MCU, agora a gente tem essa trama se desenvolvendo, essa conspiração internacional de invasão secreta com o tema dos Skrulls, né? Que a gente descobre, né, que eles tinham a promessa, como a gente viu, de habitar na Terra de uma forma pacífica, mas depois de 30 anos, desde os acontecimentos lá do filme da Capitã Marvel, um grupo de Skrulls decide então se revoltar e tentar tomar o poder da Terra, se infiltrando na sociedade e nos maiores cargos de poder que a gente tem nos países. E só para dar uma contextualizada, acontece a mesma coisa na saga original dos quadrinhos, né? Invasão Secreta, porque os Skrulls, eles são seres alienígenas metamórficos, ou seja, eles conseguem mudar de forma, eles conseguem assumir a identidade de qualquer um, incluindo os heróis. O que já aconteceu com um herói nesse novo episódio, a gente vai falar mais pra frente. E essa saga foi muito importante para revitalizar a Marvel numa reformulação que a gente teve com o editor Joe Quesada lá nos anos 2000. Depois da Marvel quase falir no final dos anos 90, quando ela teve que vender vários dos direitos dos seus personagens para estúdios de cinema. E mais tarde, vários arcos dos anos 2000, como Vingadores: A Queda, Dinastia M, Guerra Civil, Reinado Sombrio, O Cerco, Era Heróica e mais, todos eles colocaram os Vingadores, inclusive, como centro do universo, de um jeito que influenciou o próprio MCU que a gente conhece hoje. Então é muito louco pensar nisso, né? Assim como eu comentei numa live especial que a gente teve aqui no canal, comentando, inclusive, que eu falo brevemente sobre os primeiros episódios, basicamente toda essa conspiração da série está presente no arco dos quadrinhos. Mas, claro, a saga das HQs é muito diferente do que a gente está tendo aqui, até porque aqui é uma história mais focada no Nick Fury, né? E também o tom de espionagem ele é levado de uma forma mais aprofundada do que nos quadrinhos em si, que se foca muito também nos heróis sendo substituídos, né, por Skrulls. E herói Skrull contra herói verdadeiro. Então, aqui é um pouco diferente e eles contiveram um pouco, eles fizeram de forma mais contida essa trama. Em geral, a Marvel está tendo uma grande liberdade criativa, né, em cima da obra original Invasão Secreta, do mesmo jeito que eles tiveram com Guerra Civil, mas ainda mais até no caso dessa série, né? Mas dá pra dizer, galera, que realmente o conflito central de Invasão Secreta tá presente ao decorrer dos episódios da série, já que a gente vê vários membros da raça Skrull tomando mesmo o lugar de vários seres humanos. Só que aqui, sem a presença dos Vingadores e outros grupos grandes que a gente tem nas HQs. Nas HQs é muito grandioso, sempre imaginei que ia ver, não numa série isso sendo adaptado, e sim em um filme, mas aqui a gente tem esse escopo bem menor, focado no Nick Fury, que eu também gosto, mas eu preferiria que fosse uma adaptação cinematográfica mesmo, eu sempre imaginei assim. E aqui, ao invés da Rainha Veranke, a gente tem o Gravik assumindo o papel de líder rebelde dos Skrulls. Ele que realmente está se provando um bom vilão, né, eu gosto dele. E eu preciso dizer também, galera, que eu gostei da ideia deles morarem em usinas nucleares, né, bem legal isso, porque já que os Skrulls são a prova radiação, eles são resistentes a isso, se acontecer uma guerra nuclear, eles vão ser a maioria, né,
Os humanos, com certeza, eles não vão conseguir lidar com isso tão bem quanto os Skrulls. Então, talvez depois de todo esse ataque, a extinção dos humanos, eles consigam ter uma terra, né? Mas é isso que a gente deve ver eles tentarem fazer, inclusive, nos últimos episódios com essa ameaça nuclear. Eu espero que isso vá alavancando ainda mais, porque se focando agora no quarto episódio, a gente tem o episódio com mais ação e mais grandioso até agora, né? Eu acho que os 2 primeiros episódios e o terceiro também vai mantendo uma evolução. Acho que eles são de regulares para bons, mas eles já ganham muito para mim também, porque eles já fogem desse humor, né? Cheio de piadinha e tal, o tempo todo, quebrando o conflito, quebrando o drama, que às vezes está sempre numa cena de drama da Marvel e ela coloca uma piada lá desnecessária e forçada que quebra tudo aquilo. Mas isso não acontece aqui em Invasão Secreta e já consegue me prender mais na série, né? Foi muito bom ver mais do passado do Nick Fury com a revelação da esposa dele, a Sonya Falsworth, interpretada pela Olivia Colman, que eu também espero ver mais dela, né? E claro, o Talos e a Gaia também fica aqui como uma conexão direta lá a Capitã Marvel, com o Samuel Jackson rejuvenescido aqui, né? Mais jovem, o Nick Fury mais jovem, com aquele grupo Skrull sendo recebido na Terra. Mas tem uma coisa que eu não imaginava nesse quarto episódio, é que a Gaia ia voltar à vida depois de receber vários tiros do Gravik no episódio anterior, no final do episódio anterior, que eu fiquei muito impactado mesmo quando aconteceu, porque eu não esperava. Mas aqui a gente descobre que ela, na verdade, não tinha morrido, e ela conseguiu, na verdade, se tornar uma Super Skrull, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui pra frente. Aliás, depois da morte da Maria Hill, lá no primeiro episódio, que eu não esperava mesmo, quando a gente teve essa morte da Gaia, eu imaginei que ela tinha morrido mesmo, né? Porque eu não imaginava que a Marvel ia voltar atrás nisso. Então até que eles me surpreenderam bem. Eu gostei da coragem até que eles tiveram com a Maria Hill, mas eu acho que só foi muito cedo e faltou desenvolvimento pra ela maior, né? Porque ela acaba só servindo pra dar uma motivação ainda maior pro Nick Fury. Mas agora, com toda essa confusão de Skrull infiltrado, a Gaia sobrevivendo, agora eu fico pensando, né? Será que a Maria Hill realmente morreu ou eles vão voltar atrás da morte dela? Os Skrulls, eles realmente permitem muitas reviravoltas. Até porque a gente vê aqui de novo essa cena do Gravik quando ele se transforma no Nick Fury e mata a Maria Hill do primeiro episódio. A gente vê aqui de novo. Então eles relembram isso, talvez por algum motivo. De alguma forma, o Nick Fury vai precisar se livrar dessa culpa, né, que vai ficar sobre ele. Será que quando os Skrulls eles forem mais descobertos mesmo e eles perceberem a ameaça dos Skrulls, digo, o governo dos Estados Unidos e tal, perceber com o que eles estão lidando, que já pode ser no próximo episódio, o Nick Fury, no final dessa série, ele vai ser inocentado e, consequentemente, essa questão da culpa da Maria Hill vai poder sair, ou ela voltando vai poder fazer com que isso seja possível? Eu não sei, se vocês acham que tem mais coisa por trás também, comenta aqui embaixo para eu saber, que é muito legal teorizar sobre essas coisas, né? E a principal teoria que eu vi muita gente falar, e também eu senti isso desde o começo, é que o James Rhodes, ele tava muito diferente, né? Tendo uma atitude bem diferente ao decorrer dos episódios, isso vai crescendo, mais a gente vai percebendo isso, do que ele costuma ser. E muita gente se questionou se, então, Máquina de Combate é, de fato, um Skrull infiltrado, o que se confirmou nesse episódio. E realmente estava muito estranho, desde que ele faz uma aparição rápida, querendo ir contra o Fury e falando ali com o presidente, e também depois, quando eles conversam naquele restaurante, né, nos primeiros episódios. Eu gostei bastante dessa cena, e nesse episódio a gente teve então a revelação de que uma Skrull assumiu a identidade do James Rhodes. E pelos créditos finais a gente descobre que o nome dessa Skrull é Rava, interpretada pela Nisha Alia, e que nos quadrinhos é uma guerreira Skrull, que inclusive ganhou prisão perpétua pelo próprio Império Skrull depois de buscar a vingança pelos seus filhos. Mas provavelmente aqui na série ela vai ser um pouco diferente, e a gente não sabe também se ela tem acesso à armadura do Rhodes, né, já que ele tem um grande armamento, o que é, por si só, muito perigoso para os próprios Vingadores, né? Pelo menos a formação que os Vingadores ainda que sobraram, né? Ter um Vingador Skrull infiltrado é um grande risco até para corromper os outros membros, né? O que poderia acarretar o fim dos Vingadores. E agora fica a maior dúvida também, né? Desde quando essa Skrull assumiu o lugar do Rhodes? Segundo o próprio Kevin Feige, o chefão da Marvel, o Rhodes já era um Skrull em outros projetos, mas claro que ele não respondeu qual, né? Pra mim, galera, eu acho que a gente tem duas opções. A primeira é que o Rhodes foi substituído depois de Guerra Civil, porque se você lembrar bem, ele recebe um disparo de energia do Visão em determinado momento, quando o Visão se distrai, né, e o Rhodes quase morre. Então é provável que ao longo daquele filme a gente tivesse realmente o James Rhodes verdadeiro, que ficou do lado do Tony Stark na Guerra Civil, mas depois desse acidente, quando ele precisou usar aquela tecnologia para conseguir movimentar melhor as pernas e começar a andar de novo, a gente pode ter tido essa substituição, já que ele estava num momento mais frágil mesmo.
mesmo, né? E outra opção pra Skrull ter assumido o controle é depois de Ultimato, né? Que a gente vê o James Rhodes até Ultimato atuando lá, depois daquele salto temporal, né? E depois nos últimos anos que a gente tá tendo do MCU, dos últimos filmes que a gente teve, nesse período o Rhodes acabou sendo comprometido, então isso seria algo mais recente. E por que eu disse que isso afeta um novo filme da Marvel? Bom, é muito simples, porque como já foi confirmado, a série Armor Wars, ou Guerra das Armaduras, né, foi transformada em um filme. Agora vai ser um filme protagonizado pelo James Rhodes, e que basicamente vai adaptar esse arco das HQs, né, como a tecnologia do Stark caindo em mãos erradas. Pelo menos é a informação que a gente tem, provavelmente eles vão adaptar muitas coisas aqui, mas esse arco existe nos quadrinhos, mas ao invés do Tony Stark, claro que já acabou morrendo lá em Ultimato, a gente vai ter o James Rhodes assumindo o lugar dele, né? Mas agora que a gente sabe que o James Rhodes é um Skrull, isso muda tudo, porque eu duvido muito que a gente vai ter um Skrull protagonizando o filme dele, mas muito provavelmente ele vai ter que lidar com isso, porque o que o Skrull fez aqui, o que pode acarretar para ele pode precisar limpar o seu nome, né? Seria bem legal a gente ver ele tentando limpar o seu nome e recuperar o que ele perdeu, e ao mesmo tempo que ele tenta impedir que a tecnologia do Stark seja mal utilizada pelas vias erradas, né? Talvez até os próprios Skrulls. Então eu imagino que o James Rhodes não tá morto, a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas eu imagino que ele não tá morto na verdade, mas ele tá em algum lugar e talvez até o Nick Fury encontre ele até o final da série. E se focando ainda mais agora no episódio, eu gostei bastante de todas as cenas do Rhodes, né? Como que o ator Don Cheadle, ele dá essa abordagem mais séria, mais ameaçadora, mais sinistra, né? Mas ao mesmo tempo que ele tá calmo o tempo todo. Logo na primeira cena do concerto com a esposa do Nick Fury, a gente vê isso depois com o próprio Nick Fury, né, naquele encontro que eles têm, e também aquele detalhe sutil quando ele tá no carro, todo tranquilo, enquanto o Gravik ataca todo mundo. Ele tá tranquilinho ali dentro do carro, eu achei isso muito engraçado. E outra cena que me surpreendeu nesse episódio, eu também não podia deixar de falar, foi a cena do Nick Fury de 2012, lá depois da batalha de Nova York, que os Vingadores venceram o Chitauri, né? E que já mostra aqui, claro, que ele tava mantendo essa relação com essa Skrull desde aquela época. A Priscilla, né, que é pressionada pelo Rhodes para matar o Nick Fury, ou eles dois são mortos, impedir que o Nick Fury continue atrapalhando os planos do Gravik, senão os dois vão acabar levando um tiro, né? E é aí, inclusive, que a gente tem um diálogo muito legal entre eles, né, que se conecta diretamente com a cena inicial deles lá em 2012. Esse diálogo que ela vai ter com o Nick Fury na mesa, que eu gostei bastante. Mas claro que o Nick Fury ele já se preparou para o que ia acontecer, né? Porque ele tinha uma escuta ali e conseguiu ouvir a conversa dos dois. E finalmente ele descobre mais do passado da pessoa que a esposa dele assumiu a identidade, né? E por um momento eu achei que ele tinha atirado nela, bem no rosto dela, e matado ela ali na mesa. Mas os dois não fazem isso, né? Então eu tô achando até que bem legal como eles estão conseguindo construir o Nick Fury aqui de uma forma que a gente não tinha visto antes. E partindo então para o final do episódio, a gente tem então a maior cena de ação que a gente teve na série até agora. Quando o presidente dos Estados Unidos vai para a reunião dos Estados Unidos com a Rússia, depois dos atentados que o Gravik fez para colocar os dois países em guerra, né? O que é uma estratégia muito inteligente, né? Já que eles se infiltram nesses grupos que fazem esses ataques para conseguir gerar uma intriga internacional e colocar país contra país. E todo esse cenário aqui que vai sendo montado do episódio era parte do plano mesmo para fazer uma emboscada, e essa emboscada diretamente com a ajuda do James Rhodes. E é aí que o Gravik chega com o grupo dele, começa a atirar em todo mundo, né, com os helicópteros, até que o Nick Fury chega com o Talos também de carro. E que me lembrou mais ou menos essa cena assim, do Nick Fury no carro e tal, e tentando sobreviver em meio a tiro e tudo mais, tentando matar eles, aquela cena incrível que a gente tem lá em Capitão América Soldado Invernal, quando ele tem um carro super reforçado e tentam matar ele ali, ele até forja a própria morte. Depois a gente descobre que ele fez isso para sair dos rastros, né? Ele acaba conseguindo então bater de frente e derrotar o Alexander Pierce. Que inclusive o Alexander Pierce lá do Soldado Invernal, eles também referenciam aqui nessa série, né? Lá durante a conversa do James Rhodes com o Nick Fury, aqui o Alexander Pierce, que é interpretado pelo Robert Redford naquele filme lá, e ficou um personagem bem legal, né? Um contraponto bem legal com o Nick Fury naquele filme. E a partir disso tudo a gente tem então rapidinho a gente vê uma demonstração do poder do Gravik como um Super Skrull agora, ele utilizando os poderes dele pela primeira vez. Eu já tinha especulado lá em abril aqui no canal sobre a presença do Super Skrull, né? Isso realmente se confirmou. E já que aqui a gente não tem o Quarteto Fantástico ainda, né? Foi bem legal a solução que eles fizeram para criar esse Super Skrull, meio que um protótipo de Super Skrull, né? Que originalmente tem o poder dos 4 heróis, né? Mas aqui eles pegaram uma amostra do Groot para se esticar a força do Cool Obsidian lá de Guerra Infinita e o poder de fogo da Extremis, que não aparecia há bastante tempo no MCU, né? Desde Homem de Ferro 3 a gente não via mais
faz tanta referência a isso, tirando numa cena, se não me engano, do Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, que a gente vê lá um cara com a Extremis lutando lá no ringue, mas esse estágio do soro do super soldado, essa tentativa de replicar, que dá esses poderes meio que de fogo para a pessoa, replica perfeitamente a questão do tocha humana, né? Só que ainda com um plus de regeneração, né? Como o Wolverine, por exemplo. Inclusive, é bem legal aquela cena que o Nick Fury atira no Gravik e você vê o rosto dele se recompondo de novo. É bem legal, ficou bem legal essa cena mesmo. E para completar esse Super Skrull, eles lembraram até de uma fera de gelo lá de Thor, o Mundo Sombrio, né? Para fazer o poder dele. Que é de longe o poder que mais se afasta da invisibilidade da Sue Storm, do Quarteto Fantástico, né? Mas, querendo ou não, esse Super Skrull do Gravik pode ser apenas o primeiro, né? Meio que um protótipo do verdadeiro Super Skrull que pode aparecer ainda no futuro do MCU. Lembrando que também aqueles outros líderes, né, que faziam parte daquele conselho Skrull, eles podem se tornar Super Skrulls, né? Como ele disse lá no terceiro episódio. O Gravik disse isso e apresentou para eles aquela máquina que ele estava criando. Então a gente pode esperar que tenha alguma surpresa aí também. E para finalizar o episódio, a gente teve uma morte bem impactante, né? Dessa vez a do Talos, porque ele consegue livrar o presidente ali, né? Socando no vidro, na janela do carro, mas ele leva um tiro e depois é assassinado pelo Gravik, que assume a forma daquele outro soldado, né? E dessa vez o Nick Fury percebe na mesma hora, né? E manda ele soltar, mas o Gravik faz exatamente a mesma coisa que ele fez com a Maria Hill. E pelos trailers, a gente já sabia que o Talos ia se machucar, né? Mas não dá pra ter certeza se ele iria morrer mesmo. E até onde a gente sabe, ele realmente morreu mesmo, né? O Talos. Porque antes dele embarcar nessa missão com o Nick Fury, antes dele ir pra missão, ele tem uma conversa com a Gaia, né? E ele até pede desculpa pra ela por ter envolvido ela nisso, ela fala que não precisa e tal, ela que quase morreu, então parece muito pra mim, eu não gostei tanto dos diálogos que eles tiveram, mas eu gostei da cena até da morte do Talos ali com o Nick Fury de novo, eu gostei até da coragem da Marvel de matar também outro personagem, mas ficou parecendo pra mim que já que a Marvel tinha esses planos e talvez, provavelmente ele não vai voltar, né, eles só colocaram a Gaia pra voltar aqui, pra ela ter esse encontro rápido, já se despedir e depois você já fazer a morte do Talos. Então pra mim parece um pouco apressado, eu gostaria de um desenvolvimento um pouco maior, mas pelo menos provavelmente agora a Gaia vai querer se vingar de uma vez por todas do Gravik, né, por causa do que ele se fez com a mãe dela e com o pai dela também. Uma coisa é certa, agora o Nick Fury ele realmente vai precisar de muita ajuda, porque ele tem o Rhodes contra ele, simplesmente um Vingador contra ele, que a gente não sabe qual o tamanho do armamento que ele tem, um Super Skrull e provavelmente outros Super Skrulls, então ele vai precisar muito de ajuda, já que os dois aliados dele também, os principais aliados, morreram. Então será que tá na hora dele chamar os Vingadores? Será que o Fury vai chamar eles? Bom, eu acho isso um pouco improvável de acontecer, né? Mas eu espero estar errado, né? Porque não seria legal ver um herói aparecendo para ajudar nesse conflito, talvez algum que a gente não espere. O que vocês acham? Lembrando que o Nick Fury ainda pode contar com a Gaia, que tá com os poderes do Super Skrull e com certeza vai querer se vingar, como eu disse, e ainda tem a Sonya Falsworth com o apoio que ela pode conseguir com mais recursos para ele. Eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer nos próximos episódios. E vocês curtiram o episódio? Já sabiam do Rhodes Skrull ou vocês se surpreenderam? Comenta aqui embaixo e não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo que isso ajuda demais o canal a continuar vivo aqui, e se inscreve com o sininho ativado porque só assim você não vai perder nenhum vídeo. E para quem puder, se você puder também contribuir com o nosso canal que não é monetizado, com o nosso Pix, xpnpix@gmail.com, que tá aparecendo aqui na tela, você já ajuda demais, a sua ajuda é fundamental e não vai embora ainda conferindo esses outros vídeos que eu separei para você, eu tenho certeza que você vai curtir. Clica aqui agora. É isso aí, valeu, falou e até mais.